Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu hoje estou aqui para bater um papo com vocês e trazer fatos, curiosidades sobre esse crime que aconteceu em Salvador no século XIX, mais precisamente em 1847, certo? Esse crime ele é conhecido como o crime da bala de ouro. Não sei se vocês já viram falar nisso, tá? Mas esse crime, inclusive, influenciou uma novela da Globo que passou em 2018, chamada Espelhos da Vida. Bom, o que tem de tão especial nesse assassinato, né? Hoje em dia a gente poderia chamar de feminicídio. O que tem de tão especial nisso? O mito, a história que foi contada, foi criada, né, de que a bala que matou a vítima, na verdade, era uma bala confeccionada a ouro. E aí eu queria explicar um pouquinho para vocês como foi que isso ocorreu. Eu primeiro gostaria de apresentar para vocês a vítima, né, que se chamava Júlia Fetal. Uma menina de 19 para os 20 anos de idade, filhas de pais, o pai era português, a mãe era francesa, tá? Na época que o crime ocorreu, ela já tinha perdido o pai, então ela morava com a mãe, tá? A Julie Fetal. E a Júlia, a filha, né, a vítima, ela era uma menina que chamava muita atenção pela sua beleza. Ela era bem prendada, né, como diziam na época. Ela tocava piano forte, que era uma espécie de um protopiano, né? Ela bordava, ela pintava e também falava inglês ela falava francês e estava aprendendo inglês, certo? Então, onde é que entra o assassino, né? O assassino chama-se João Stanislau Silva Lisboa. O João, eu vou chamar aqui ele de Silva Lisboa, ele era um pouco mais velho do que a Júlia, tinha seus 26 anos mais ou menos. Ele era professor, né? E aí você imagina como é que ocorreu esse encontro. A mãe da Júlia, né, contratou o João para poder dar aula para ela de inglês a domicílio. E aí foi uma espécie de paixão à primeira vista do professor para com a sua aluna, a jovem Júlia Fetal. Esse romance foi muito rápido e rapidamente ele pediu a mão dela em casamento, concedida pela mãe, né, que achava um bom partido. Porém, o professor, o Silva Lisboa, ele praticamente se apaixonou muito mais por ela do que ela por ele, certo? E em algum momento ele desconfia que ela estava traindo ele. Então, um belo dia, né, mais precisamente no mês de fevereiro de 1847, ele vai até a casa dela, entra e dispara um tiro no coração, fazendo com que a Júlia fosse a óbito quase que imediatamente. Ele foi preso pelo ato, ele vai ser julgado e ele vai pegar uma pena de 12 a 14 anos. Os jornais divergem um pouco quanto a isso. Alguns jornais apresentam a sentença de 12 anos, outros de 14 anos. Tá? O certo é que, pela legislação, pelo Código Penal da época, esse assassinato ele poderia ter pego pena de morte ou prisão perpétua. Adianto que não aconteceu nem uma coisa nem outra, né? A sentença foi justamente os 12 ou 14 anos de prisão. Bom, onde aconteceu o crime? Se vocês estiverem me assistindo aí de Salvador, né, ou morando aqui, ou que conheçam, na verdade, Salvador, vocês com certeza já ouviram falar ou já foram na Avenida 7. Né? Então, essa casa, né, o sobrado da Júlia, fica, ou ficava, melhor dizendo, em frente àquela praça ali da Piedade.
Hoje, um prédio todo azul, um prédio comercial onde tem uma farmácia na parte inferior, ou seja, no primeiro andar, né? Melhor dizendo. Então, esse sobrado, logo após o assassinato, ele acabou pegando fogo de uma forma misteriosa e, em seguida, ele foi reformado. E quem foi morar lá depois? A família de Castro Alves. Esse foi o primeiro endereço de Castro Alves, que na época tinha seus 5 ou 6 anos de idade. Moraram lá por um tempo, né, nessa casa reformada, que antes tinha pertencido à família Fetal, e depois eles se mudam para outro local. Tá? Logo após o assassinato, tem relatos, inclusive, de que o sobrado era assombrado, né? Que algumas pessoas, inclusive, viam ou ouvia a Júlia Fetal ou pedindo socorro, ou perguntando sobre o Silva Lisboa. Mas, enfim, o fato é que, meado do século XX, esse sobrado vai ser demolido e depois vai ser construída uma casa comercial em que se instalou pela primeira vez a farmácia Santana. Depois sofreu outras reformas e está hoje, né, bem modificado em relação à casa da Júlia Fetal. Indo de novo para o julgamento, que é outra parte curiosa desse acontecimento, né? O julgamento do Silva Lisboa, ele ocorre em meio a uma perplexidade da sociedade baiana. O pessoal, além, né, de estar, entre aspas, curioso para saber a bala era de ouro, não era, o que foi que tinha, o que aconteceu, o pessoal estava estarrecido pelo crime em si, né? Afinal de contas, pela primeira vez que se tem na história, os advogados do Silva Lisboa, eles atestaram basicamente crime passional, né? Inclusive com termos que hoje em dia não faz muito sentido para a gente, mas algo do tipo demência moral, né? Ou doença emocional, que foi o que levou o Silva Lisboa a cometer o crime. Tá? Então a defesa do Silva Lisboa bate nessa tecla o tempo inteiro no julgamento, de que ele, na verdade, estava sofrendo de alguma insanidade. A acusação, óbvio, né, foi em cima do ato cruel, da frieza, e pedia, inclusive, ou prisão perpétua ou a morte pela forca. Fato é que o próprio Silva Lisboa nunca abriu a boca para falar sobre o que realmente aconteceu, o que levou ele a fazer isso. Ele, desde o julgamento, se manteve calado, fica preso no Forte do Barbalho, né, por esse tempo de 12 ou 14 anos, e, curiosamente, ele transforma a cela dele em uma sala, pois o Silva Lisboa era professor, então ele começa a dar aula, dentro da cela, né? E uma coisa também interessante é que ele acaba ficando doente, ele pega febre amarela e ele se cura na Casa de Misericórdia, da Santa Casa de Misericórdia. Se curando lá, ele pede para ficar mais um tempo por lá para poder ajudar as pessoas enfermas dessa doença. É nesse cenário que a direção da Casa de Misericórdia escreve para o Dom Pedro II e pede para que o mesmo venha até Salvador para poder liberá-lo da sentença, né? Ou seja, um indulto. O Dom Pedro II faz isso, vem até Salvador, oferece um indulto, porém o Silva Lisboa ele não aceita. E ali eles têm um diálogo muito curto, né? Segundo os jornais da época. O Dom Pedro II pergunta por que o Silva Lisboa não quer receber o indulto.
E o Silva Lisboa apenas responde ao Dom Pedro II que ele não vai requerer coisa alguma e que ele vai cumprir a sentença dele, coisa que ele realmente faz, certo? Nesse meio tempo, né, nesse período em que ele está cumprindo a sentença, curiosamente, muitas pessoas procuram ele, né, para poder ter aula com ele. E coisa que ele faz com uma certa maestria, ganha um destaque, né, e fica famoso pelo fato de estar dando aula dentro da prisão. E muitas pessoas começam a procurar ele e ele acaba, inclusive, coordenando uma escola mesmo estando preso. Ele vira coordenador de um colégio em Salvador e, após cumprir a sentença, ele assume a direção deste colégio, né? Passado algum tempo, ele vai até a Europa, ele vai até Portugal, em Lisboa, passa um tempo lá e acaba criando o Atlas Geográfico, que, segundo relatos também da época, era um livro completo de geografia. Praticamente um livro de geografia social, com muitos mapas, muitas legendas e muitas informações sobre os locais, certo? E esse livro vira uma certa referência aqui no Brasil. Porém, o Silva Lisboa acaba falecendo em Portugal, de infarte. E os pertences dele vão ser enviados para cá, para Salvador, né? Inclusive, né, o diário em que ele escrevia enquanto estava preso, que supostamente teria ali o motivo ou as causas, né, do assassinato. Já que ele nunca falou sobre o assunto, talvez o diário tivesse algum registro. Porém, o navio que estava trazendo esses pertences do Silva Lisboa, ele acaba naufragando. E aí até hoje não se sabe o que tinha naquele diário, certo? Então esse vai ser o desfecho, o mistério, ele inicia a partir daí. Bom, olhando os jornais da época, né, do século XIX, logo passado alguns anos, você não tem mais muita notícia sobre esse caso. É como se o caso tivesse sido encerrado, né? E o Pedro Calmon, o escritor, historiador, ele vai pegar esse caso, vai dar uma estudada nesse caso e vai fazer um livro chamado O Crime da Bala de Ouro. Esse livro, antes de ser feito, ele escreve em novelas em jornais da época, faz um certo sucesso, então ele depois lança o livro. Esse livro é um romance, tem muitas coisas que tem no livro que muito provavelmente saiu da cabeça do Pedro Calmon, certo? Não foi o único registro literário sobre este caso. O Jorge Amado, no livro dele, A Baía de Todos os Santos, lembra esse assassinato, né? Lembra principalmente a Júlia Fetal, fazendo inclusive um comentário sobre a questão da paixão dos dois, né? Ele, abre aspas, né? Ele chega a falar no livro que a Júlia Fetal, na verdade, era um coração inconstante, que ela se relacionava com muita gente, né? E que ela foi feita para ser, na verdade, amante, né? Isso é um dos registros que tem sobre a Júlia Fetal no livro do Jorge Amado, tá? Então esse caso volta a ter repercussão por conta do Pedro Calmon, né, nos jornais. E somente nos anos 70, em 1970, mais precisamente no dia 15 de dezembro de 1970, se eu não me engano, é um professor chamado Colombo Spínola, perdão, ele vai ter o interesse de avaliar a questão da bala, né? Ele vai querer saber se a bala realmente era de ouro, se era uma bala comum, né? E ele acaba descobrindo que, na verdade, a bala era de chumbo. Era uma bala comum. E assim como ressurgiu essa questão do mito da bala de ouro, por conta do livro também do Pedro Calmon, isso se encerra 120 e poucos anos depois,
tá? Com essa descoberta da bala, a bala que inclusive ficou um bom tempo no Instituto Feminino da Bahia. Muitos foram lá, visitaram, viram que se tratava de uma bala comum e esse mito da bala de ouro foi encerrado, tá? Porém, eu encontrei um registro interessante, né, no jornal, afirmando esse artigo, ele não tem assinatura, deixo bem claro. Porém, eu tenho ele aqui, né, eu acabei printando a foto do jornal, que eu vi através do site do BNG Digital, né, onde você tem ali vários jornais digitalizados, e encontro, né, por pura surpresa, um relato de que, na verdade, o Cid Teixeira, que é um grande historiador aqui da Bahia, um relato de que o Cid Teixeira tinha pego essa bala, a bala de ouro, e teria substituído por uma bala comum. Então, por isso, quando o Colombo Spínola foi lá averiguar se realmente a bala que estava alojada na Júlia era ou não de ouro, ele encontrou uma bala comum, tá? Não existe repercussão em cima disso, não vi muita gente falando sobre isso. Apenas uma curiosidade que eu estou trazendo aqui para vocês, um fato curioso, né? Que não daria para passar em branco, porque eu achei muito curioso isso. Porém, não se tem nada a respeito disso, apenas essa nota de jornal, pelo menos até onde eu achei, né? Então, esse caso fica meio que encerrado. O mistério da causa, do motivo, continua, porque foi para o túmulo junto com o Silva Lisboa, né? Porém, o mito da bala de ouro foi encerrado nos anos 70. E aí você não tem mais nenhuma grande repercussão também sobre o caso. Você tem muitas poesias, poemas ou lembranças do que ocorreu, né, em 1847, porém não a nível investigativo. Não há mais investigação em cima do assassinato, dos motivos, nem nada do tipo. Tá? Pelo menos não encontrei isso nos jornais. O corpo da Júlia Fetal está na Igreja da Graça, né, junto com Paraguaçu, e lá tem uma lápide, né, com um poema da Adélia, me esqueço sobre o sobrenome dela agora, mas uma pessoa que escreveu, uma amiga dela, se eu não me engano, que escreveu um poema em homenagem a ela, está lá na lápide, tá? E o corpo está enterrado lá. O do Silva Lisboa foi enterrado em Lisboa, né, em Portugal, e os pertences acabaram naufragando. Tá? Então essa é a história do crime da bala de ouro que eu trouxe aqui para vocês. Se vocês gostaram, eu peço humildemente que vocês curtam o canal, né, ative o sino, porque vou trazer mais coisas sobre a Bahia, sobre Salvador, seja como curiosidade, seja como algo que por esses tempos tenha passado despercebido, né? Mas vou estar sempre trazendo alguma coisa ligada à história, à mística, a mistérios que nossa terra tem, e tem muito. Nossa terra não é somente festa, carnaval, temos uma história recheada, repleta de casos e causos. E eu pretendo trazer mais desses casos e causos para vocês. Um grande abraço, até a próxima.